Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Dor em Doses, o podcast de saúde da Rede Dor. E hoje a nossa entrevistada é a doutora Maria Eduarda Nobre, neurologista, mestre e doutora em neurologia pela UF. E o tema abordado vai ser enxaqueca. Muito obrigada, Maria Eduarda, por estar aqui conosco, falando sobre esse tema que é de grande interesse do público em geral. Me conta um pouquinho o que é enxaqueca. A enxaqueca é uma doença crônica, é um sintoma? Primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, tá? Obrigada a você. A enxaqueca é uma doença. Existem mais de 200 tipos de dores de cabeça. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Existem outros tipos, exemplo, cefaleia do tipo tensional, cefaleia em salvas, sinusite, outras dores de cabeça, porém a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, é uma doença química do cérebro, elétrica do cérebro. Então existem vários acontecimentos dentro do cérebro que geram a enxaqueca. Algumas pessoas têm um fenômeno chamado aura, que geralmente é visual, é uma alteração que acontece antes da dor, geralmente dura alguns minutos, pode ver pontinho luminoso, pontinho brilhoso, às vezes um zigue-zague, isso dura 10, 15 minutos e depois vem a dor. Mas a grande maioria das pessoas tem sem aura. Então, a dor de cabeça, que vem uma fase anterior que a gente chama de pródromo, que é uma fase em que a pessoa fica indisposta, às vezes bocejando, às vezes com vontade de comer doce e começa uma rigidez no pescoço. Então, isso já tem até estudos mostrando que há ativação de áreas cerebrais para essas regiões antes da dor de cabeça aparecer. Então, a pessoa ainda não está com dor de cabeça, mas ela já está no processo da dor. Aí vem a dor, geralmente é uma dor que começa uma pressão, ela vem depois latejante, porque o que dói na cabeça é o vaso. Então, a origem é lá no cérebro, mas o que vai doer é periférico, é o vaso. Ele inflama e dilata. E a dor geralmente é latejante. E com isso, a enxaqueca não é só dor, normalmente né? é de um lado só, dos dois lados, pode ser dos dois lados. Ela geralmente é de um lado só, mas geralmente quando ela vai cronificando, quanto maior a frequência, maior a chance dela se tornar bilateral. Então, a grande maioria dos pacientes que tem mais de 15 por mês, que é o critério que a gente chama para crônica, já tem dor bilateral. E muitas vezes essa queixa do pescoço está relacionada à enxaqueca e não é um problema isolado. Porque tem muita gente que acha que é um problema na coluna, né? E não é. Muitas vezes é já aquela fase anterior à dor de cabeça que vem com essa contração no pescoço. E a enxaqueca, ela pode se cronificar. Então, quanto mais frequente, maior a chance de piora em relação a efeito dos medicamentos e a necessidade de um tratamento preventivo. Como é que se faz o diagnóstico? Tem algum exame ou o diagnóstico é um diagnóstico só clínico? Então, isso é um grande problema de saúde pública, né? A grande quantidade de exames que esses pacientes fazem, exames de imagem, eletroencefalograma, tudo normal. Então, o diagnóstico é praticamente clínico. A gente, às vezes, faz algum exame de imagem quando a gente tem alguma dúvida, algum sinal que a gente chama de red flag, né? A bandeira vermelha. Alguma alteração que possa confundir com a enxaqueca. Mas a grande maioria tem um histórico de longo tempo. Então, o diagnóstico é absolutamente clínico. São pequenos dados que o paciente ele tem que notar na sua dor. Onde é a dor? Como é essa dor? Lateja? É uma pressão? Quanto tempo dura? Se ele tem alguma alteração na visão antes da dor? Há quanto tempo ele tem essa dor? Se ele tem história familiar, porque a genética é extremamente importante. Então, é uma doença genética. E esse diário da dor, ele ajuda muito no diagnóstico. Então, os pacientes que já vêm com essas informações, eles trazem já praticamente a nossa consulta de primeira vez
pronta, né? Porque é baseado nesse detalhe, são esses detalhes que dão o diagnóstico. Porque tem outros sintomas associados, né? Normalmente. A luz incomoda, o som, náusea. Exatamente. Luz, barulho, cheiro. Então, a osmofobia, que é o cheiro, é um critério basicamente que só a enxaqueca dá. Então, é muito interessante que diferencia bastante de outras dores de cabeça. A náusea, né? Então, durante uma crise de enxaqueca, o estômago ele fica lento, paralisado. Então, como a gente fala, a enxaqueca não é uma dor de cabeça, é uma síndrome. Sistêmico, Muita coisa acontece. Inclusive, a pessoa pode ter uma diarreia, porque para do estômago para cima e tem uma hipermotilidade no intestino. Então, há uma tendência ao vômito e à diarreia. E um mal-estar, né? Então, é um grande mal-estar. Uma pessoa ela fica debilitada até posteriormente. Acaba a dor, a pessoa fica num estado de ressaca. Cognitivamente também, então o pensamento ele não fica igual, ele fica lentificado. Então, até você sair dessa crise, demora algumas horas, mesmo já estando sem a dor de cabeça. Então, os critérios diagnósticos, eles englobam isso. Não só o tipo de dor, mas esses sintomas associados, a presença da náusea. Agora, quanto mais crônica e mais tempo, esses sintomas associados, eles vão ficando um pouquinho mais apagados e a dor mais presente. Então, tem pessoas que já não têm mais a náusea, já não têm mais tanta fobia, convivem com a dor. É muito comum um paciente falar, eu tenho dor 2 vezes na semana, mas eu tenho uma dor normal todo dia. Então, ele já classifica a dor fraca como normal. E não é, né? A gente não tem que ter dor. A cabeça não tem que doer nada. Mas ele já está tão acostumado a ter dor, ele acorda com dor e vai dormir com dor. Mas o dia que ela é fraca, ele está achando que está tudo ótimo. Aí ele vai e toma um analgésico. Eu falo, o analgésico, de forma indiscriminada, ele passa a ser um cronificador da dor. Então, ele vai fazendo a dor passar e voltar. Eu falo que é a comidinha da dor. Então, existem alguns fatores de cronificação e o uso de analgésico é um deles. Engraçado que o fato de ser mulher também é um fator de cronificação. É toda dor, né? Toda dor crônica, mulher tem maior risco. Tem maior risco. E a gente tem o ciclo menstrual, que é um gatilho muito forte, que só a mulher tem esse gatilho, né? O homem tem outros, mas a mulher, além dos outros, ainda tem essa oscilação hormonal da menstruação, que é um gatilho. Falando em gatilho, quais são os principais gatilhos? Falando um pouco dessa parte hormonal da mulher, da pílula anticoncepcional, quais são os principais gatilhos para enxaqueca? Os principais, a ansiedade, o estresse é um gatilho. É como se ele abrisse... a enxaqueca é um estado de hiperexcitabilidade cerebral. O cérebro está hiperexcitável, ele está aberto à dor. E o estresse, ele tem essa capacidade de acionar. É como se abrisse ali vários canais em que a dor ela passa a deixar de ser filtrada. E aí, o estresse, ele é um grande gatilho. Então, o controle do estresse, ele ajuda muito. Não é a causa. É muito importante entender que a dor não é psicológica. As alterações emocionais, elas são um gatilho. Mas você pode estar no Caribe, relaxando, e você ter uma crise de enxaqueca. Então, não é a causa. Os pacientes falam isso, né? Não, doutora, não é só o estresse. Eu estava de férias e tive uma crise horrorosa. Exatamente. Então, assim, tem muita gente que tem, às vezes, um julgamento dos familiares ou do trabalho, de que aquilo é emocional. Toma uma Novalgina que passa. Não entendem que é uma doença extremamente complexa, uma doença incapacitante, uma doença que atinge 15% da população. É muita gente com enxaqueca. Né? Então, 20% das mulheres e 11% dos homens. É muito prevalente. Então, falando dos gatilhos, a ansiedade, o jejum prolongado. Então, essa onda de jejum intermitente, para quem tem enxaqueca, não funciona. Piora muito a enxaqueca. A menstruação na mulher, alterações de sono.
tanto dormir mais quanto dormir menos também pode ser gatilho. Então, eu digo que a pessoa que tem enxaqueca, ela tem que ter disciplina de horário, de comer. 7, 8 horas por dia, só pode dormir isso. Tem que dormir mais ou menos na mesma hora, acordar mais ou menos na mesma hora, mesmo no final de semana. Então, a gente tem esses gatilhos muito da indisciplina dos horários, né? Em relação às refeições, à alimentação. Então, antigamente a gente dava muito mais valor a restrições. Hoje, a gente acredita que a dieta ela tem que ser aditiva de magnésio, B2, B6. Então, essas vitaminas e minerais, elas têm grande participação de ajudar na enxaqueca. O que deve evitar? Excessos, né? Nada em excesso faz bem para a saúde. E na enxaqueca é a mesma coisa. Não está proibida de comer chocolate, está proibida de comer uma caixa de chocolate, né? O café é uma dúvida muito frequente, Sim. né? A cafeína, ela é analgésica. Então, a partir do momento que você toma muito analgésico, a hora que você não toma, o teu cérebro quer. Então, a cafeína, o exagero da cafeína, ele pode provocar uma abstinência. E aí a dor de cabeça vem querendo mais cafeína. Então, isso se torna um grande problema hoje em pessoas que usam pré-treino, por exemplo. Aquele super coffee. Super coffee, fórmulas com muita cafeína, além do café que ingere. Então, eu digo, o melhor estimulante é o café mesmo, porque o café, além da cafeína, ele tem outras propriedades que são benéficas para a saúde, mas a quantidade é fundamental. Então, a gente tem um limite aí de 2 a 3 por dia, 2 a 3 porções de cafeína. Mas então, você fala de café, porque do expresso para o café coado há uma diferença. Isso, então. Então, poderiam ser 3 expressos ao dia, Isso, mais ou menos. ou 3 cafés coados, uma quantidade um pouquinho maior. Aí eu sempre falo, tomou uma Coca Zero, então não toma um café. Eu gosto de mate, então tá bom. Então você não vai tomar também mais um café. Então tem que negociar isso. E hoje em dia tem café descafeinado igual. Sim, sim. Então se você gosta de café, você vai tomar Eu acho que o café da manhã com cafeína, ele tem uma ação protetora e é benéfica, inclusive mental, né? Então esse estimulante natural. Maior pela manhã. E pronto. De repente, a partir dali, você tentar evitar a cafeína. Sal descafeinado. E os analgésicos que tem cafeína. Então, você tem que ficar de olho, porque muita coisa tem cafeína, a gente não sabe. Então, o problema é o exagero. E a cafeína tem uma meia-vida de 8 a 12 horas. Então, a pessoa acha que está tomando aquele cafezinho depois 2, 3 horas da tarde que não vai interferir no sono e pode, sim, ainda interferir no sono. Exatamente. No e a insônia é uma comorbidade frequente, né? Com enxaqueca. Então, a maioria dos pacientes tem essa queixa de insônia e não dormir é gatilho. Então, a gente já tem aí ciclo, né? E o paciente de enxaqueca, a gente tem que ver, ele é multidisciplinar, né? É um paciente que precisa ser analisado em todos os aspectos dessas outras doenças que podem acontecer junto. Então, a gente tem uma incidência maior de depressão, a gente tem uma incidência maior de ansiedade, a gente tem incidência maior de fibromialgia. São pessoas que têm mais chance de dor, em geral, né? Então, quem tem uma dor tem mais chance de ter outra dor. Exatamente. Tem uma pergunta sobre menopausa. É comum a gente escutar, não, mas depois que entrar na menopausa, a enxaqueca melhora. Isso procede? Porque a menopausa vem acompanhada de oscilações hormonais, né, ali no climatério, insônia. Isso funcionava para nossa avó. Porque naquela época não se fazia reposição hormonal. Então, hoje, com a reposição hormonal, muda tudo. Realmente, o climatério é uma fase péssima para a mulher, porque até o hormônio baixar de vez, piora a dor. Mas, se você não fizer reposição hormonal, vai ter um momento que aquele hormônio vai ficar baixo, estável e tende a melhorar. Então, a gente ouve muito, minha avó tinha, mas ela ficou boa. Mas, hoje em dia, as mulheres estão optando por reposição hormonal, né, quando podem, e aí não muda nada, você volta a ter os mesmos gatilhos hormonais.
Mas lembrando também, isso funciona muito para quem tinha o gatilho hormonal como principal. Tem mulher que tem enxaqueca menstrual, tá? Essa entidade existe. A enxaqueca menstrual só ocorre 5 dias antes e 5 dias depois da menstruação. Então, é aquele período ali de quase 15 dias. Que é muito tempo, né? Metade do mês. É muito tempo. Mas não tem gatilho extra. Só a menstruação. Não é tão comum assim, porque geralmente outros gatilhos podem acontecer, né? Bebida alcoólica. Então, o álcool, ele é um vasodilatador. Então, tudo que dilatar o vaso, como a dor é vascular, o que dói é o vaso, dilatou, a dor pode acontecer. Não quer dizer que vai acontecer. A grande maioria tem gatilhos associados juntos, né? Então, você vai tomar um vinho, às vezes você está sem comer, às vezes você está tomando vinho porque você também está estressado, quer desestressar. Então, não é só o vinho. Então, tem algumas dicas, né? Em relação ao vinho, por exemplo, ele tem o tanino também que influencia. Então, você escolher vinhos que tenham um menor percentual alcoólico, vinhos que tenham menos tanino. O vinho branco, ele tem uma capacidade menor. Evitar água com gás, porque o gás, ele aumenta a absorção do álcool. Por exemplo, o espumante dá mais dor de cabeça. Apesar de ser branco. E é justamente o gás. Então, você beber água sem gás e comer antes. Então, a gente tem muito hábito de chegar a um restaurante, pedir um vinho e o vinho vem primeiro. Não vem comida. E muitas vezes com água com gás. Com água com gás, porque a gente não sai na rua para tomar água sem gás. Então, agora tem que pensar nisso. E você vê o italiano, você vê o francês, primeira coisa que eles colocam na mesa, um pão com azeite. E é isso, a gordura, ela ajuda a diminuir a absorção do álcool. Então, se você optar por um vinho que tenha menor teor alcoólico, que seja uma uva menos tânica, que aí Pinot Noir, Cabernet Franc e Carmener são as uvas que têm menos tanino, o percentual alcoólico em torno de 12, 12,5. Isso ajuda muito a beber água sem gás e comer antes. Então, pode ser que você consiga tomar uma tacinha sem ter dor de cabeça. Agora, também não vai querer tomar meia garrafa. Eu acho que a meia garrafa já está no exagero. Já é exagerado. Você pode socializar sem... A quantidade, ela tem muita relação com o risco de dor. Sem contar que é altamente calórico também, né? As mulheres têm que prestar atenção. Exatamente. Agora, em relação a esses novos tratamentos para enxaqueca, né? Para migrânia. Como é que é o tratamento habitual, inicial? Fez o diagnóstico, o que você começa? E esses novos tratamentos para dor mais refratária? Então, a gente primeiro avalia essa gama de doenças que a pessoa pode apresentar também, né? Existem várias classes de medicamentos usadas. Então, por exemplo, se a pessoa é hipertensa, existem alguns antihipertensivos que ajudam na enxaqueca. Sim. Então, a gente pode optar. Se aquela pessoa tem depressão, existem alguns antidepressivos que também ajudam. Então, é muito importante essa anamnese inicial. Consulta de primeira vez, ela tem que ser muito ampla. A partir do momento que você tem um diagnóstico, você tem as doenças associadas, que a gente chama de comorbidades, a gente tem a possibilidade de optar ali por algo oral. E os tratamentos mais modernos, que hoje já tem uma linha pensando em ser primeira opção. Então, não era, mas agora a gente já está vendo a segurança. São medicamentos que a gente chama de anticorpos monoclonais. O que é isso? É uma proteína, um anticorpo, que vai direto na molécula que está inflamando aquele vaso. Então, o vaso ele está inflamado, tem uma molécula chamada CGRP que está inflamando aquele vaso. Esse remédio ele vai lá e neutraliza essa molécula. Então, ele é muito alvo, ele vai lá direto. E quanto mais precocemente usado, você acha que diminui o número de crises? Com certeza. O cérebro, ele cria uma memória. Então, a gente tem um paciente com dor quase todo dia, eu preciso tirar essa memória do quase todo dia. Assim como a gente tem uma memória muscular, a gente tem uma memória de peso, existe uma memória de disparo de dor. A partir do momento que eu consigo mudar isso por um período longo, pelo menos 6 meses,
Aí o paciente pergunta, eu vou tomar um remédio pro resto da vida? Não. É um período, eu tiro essa memória... Tirar daquele período pior de crise. Do número de crises, e a gente enxuga isso e possivelmente esse paciente vai deixar a medicação 1 a 2 anos e vai continuar bem. Pode ser que num outro momento ele precise tratar novamente, mas geralmente tem um início, meio e fim. E aí a gente faz o desmame. Mas essas medicações mais modernas, que são injetáveis uma vez por mês, tem um resultado muito bom, um número de efeitos colaterais muito baixo. E, além disso, a gente ainda tem a toxina botulínica, que também é usada além dos bloqueios, né? Naquela fase em que o paciente está tentando tirar os analgésicos, ele está já até refratário, ele toma analgésicos que não fazem mais efeito. O bloqueio também ajuda muito. Bloqueio de nervo occipital, né? Isso, o bloqueio de nervo occipital, ele é um recurso muito interessante para um tratamento de transição. E a toxina botulínica, ela é um tratamento preventivo. Só que a toxina botulínica não é o mesmo produto da estética, mas não é da mesma forma. Não é porque aplicou na face que está fazendo tratamento para enxaqueca, não. Existe um protocolo de aplicação em nervos em que a gente tem até o trapézio. E é uma dose bem maior do que para estética até, né? Bem maior, são 34 pontos e maior número de unidades em cada ponto. Então, é muito importante entender que uma aplicação estética não é suficiente para uma melhora da enxaqueca. Tem que ser com um profissional habilitado para isso. Ótimo, pelo tempo teremos que encerrar, mas foi Uma ótimo, pena. Maravilhoso o papo. E acho que as informações muito úteis. Muito obrigada, foi muito bom. Foi um prazer. Encerramos mais um episódio do nosso podcast Dora em Doses, hoje com a doutora Maria Eduarda Nobre. Toda semana a gente libera os nossos podcasts no Spotify e no YouTube.